Olá, muito boa noite para todo mundo. A ponteira da comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV passou na porteira da mangueira lindeira da estação e o gado já foi sendo levado direto para a embarcação. E agora que o apito do trem anunciou a partida, a nossa peonada já está aqui reunida para fazer o balanço da jornada que foi vencida, começando então esta lida conversadeira com a recitação da nossa prosa brideira do dia. Sem nunca ter a pretensão de ensinar o vigário a rezar o Padre Nosso e o Rosário, a gente pede licença para fazer a recordação de que a vaca demora 9 meses para gerar e parir um bezerro, que vai demorar mais 2 anos e meio para ser engordado e apresentado no mercado, né? Pois então, a precisão do pecuarista é de fazer um rigoroso planejamento dos casamentos na propriedade para garantir o melhor rendimento do seu gado na reprodução. E se aparecer alguma dificuldade ou consumição nesse trieiro, o companheiro fique à vontade para campear uma solução, participando aqui da nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio do município de Belmiro Braga, nas Minas Gerais, mandada pelo nosso companheiro boiadeiro Edmar Oliveira. Ele conta que leu na internet que o gado Wagyu tem uma carne muito especial, com alto nível de marmoreio, né? Que é vendida por preços muito interessantes. Aí ele quer saber se o cruzamento do Wagyu com as nossas raças zebuínas pode produzir animais com melhor acabamento de carcaça e maior qualidade de carne. Pois então, sem mais enleios nem devorteios, a gente já passa logo para o Zadra a vez de falar. Olá, Edmar. Bem, essa pergunta é uma pergunta boa porque a gente sabe que toda raça que tem alto mármore ou transmite marmoreio, como as pessoas falam, elas têm uma capacidade de acabamento, logicamente, que melhor que outras raças que não têm mármore, que tem muita musculosidade. Primeiramente, a gente tem que lembrar um pouquinho de fisiologia, que procura-se, quando se procura mármore, primeiramente a pessoa ou o criador, ele tem um capricho na nutrição, já que a gordura externa periférica, né, que a gente sabe que é uma gordura que entra primeiramente para depois a gente ter essa inserção de gordura intramuscular ou então mármore. Quando a gente usa raças japonesas, tais quais o Wagyu ou a Akaushi, a gente tem uma chance grande de ter um melhor acabamento, ok? Então, isso é a primeira questão. Mas a gente tem que pensar sempre quais os objetivos nossos. Se a gente tem um objetivo de fazer alto mármore e nossa base é zebu, logicamente que você tem maior chance de fazer isso, marmoreio e acabamento, com essas raças que eu falei, Wagyu e Akaushi. Mas lembre-se, a eficiência alimentar, a eficiência de ganho em peso, que é onde a gente também tem que buscar, fica menor com essas raças. Eu não estou falando que são ruins essas raças, não. Elas colocam mármore e existe um objetivo. Para esse objetivo está tudo certo, ok? Agora, eu prefiro sempre utilizar na Nelore outra raça que tem mármore, que também tem desempenho equilibrado, como Angus. Existe raças como Angus que tem DEP de mármore e também acabamento positivas. Eu utilizaria esses animais, Angus ou Hereford, outra raça que tenha europeia, que seja positiva para mármore e também acabamento. E aí depois, nessa meio sangue, sendo assim matrizes F1 de qualidade, como por exemplo a Angus Nelore, e aí depois sim, aí você utilizaria um touro Wagyu sobre essa meio sangue Angus Nelore. Aí você vai ter mais acabamento ainda e muito mais marmoreio, principalmente se a Angus for filha de touros Angus com alto marmoreio, com DEP de marmoreio. Se você ainda tiver um Nelore que tem o traço de marmoreio na sua característica, na sua biologia, vamos dizer assim, aí você ainda tem mais capacidade de produzir essa carne de alto mármore, de alto marmoreio, com melhor acabamento, ok, Edmar? Espero ter respondido sua pergunta, Edmar. Um abraço a todos e vamos para o campo.
Vencido o espigão e tendo agora a planura do Cerradão pela frente, antes de seguir na direitura do Retiro das Três Figueiras, a gente vai fazer uma parada ligeira na beira desse ribeirão para descansar a boiada pantaneira. Mas é já que a nossa lida machadeira vai ser retomada. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Estamos de volta para o Eito e, seguindo o nosso roteiro costumeiro de todo dia de quinta-feira, é com grande satisfação que a gente anuncia e pede especial atenção dos companheiros e companheiras boiadeiros para mais uma apresentação do nosso quadro semanal No Campo com as OETs. Para a gente aqui do canal Terra Viva é uma honra e também uma grande responsabilidade tocar esta empreitada de falar de sanidade aqui na televisão em parceria com a Zoetis, que é líder global em sanidade animal. E hoje a nossa prosa vai ser a respeito de um assunto que é absolutamente fundamental para melhorar a rentabilidade e garantir a lucratividade de quem ganha a vida na lida de gado, que é a reprodução. E para falar do que os companheiros e companheiras pecuaristas brasileiros precisam fazer para ter mais bezerros em menos tempo e com mais planejamento, a gente está tendo a satisfação de receber aqui no nosso arranchamento eletrônico a visita virtual do médico veterinário Francisco Lopes, gerente técnico das OETs, que vai participar desta nossa entrevista falando ao vivo por meios internéticos aqui mesmo da capital paulista. Boa noite, Francisco. Muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo e faça o favor de ficar à vontade, que a casa é sua, viu? Boa noite, Sidney. Boa noite aos amigos pecuaristas, os veterinários que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Fria de São Paulo, né? Bem fria, né? Ô, Francisco, em primeiro lugar, né, por que é que o fazendeiro que trabalha com cria precisa ter uma estação de monta na sua propriedade? Boa pergunta, Sidney. A gente sabe que muitos amigos pecuaristas não têm, né, uma estação de monta definida. Tem ou faz inseminação durante o ano inteiro, ou deixa boi com a vacada durante o ano inteiro, e a gente sabe que isso não é benéfico para o sistema, né? Então, quando você tem uma estação de monta definida na fazenda, você otimiza demais as logísticas da fazenda. O que eu quero dizer com isso? A fazenda vai ter período certo, né? Que vai ter parição, então o vaqueiro da fazenda vai estar mais focado nisso, vai ter período certo que vai estar em período de reprodução e inseminação e ATF, então o vaqueiro da fazenda vai estar mais voltado a isso. Vai ter período que vai ter desmama na fazenda, então o vaqueiro está voltado mais para essa atividade. Vai ter período de desmame de bezerro muito mais concentrado, então vai ser melhor para a parte de venda do nosso pecuarista, né? A gente vai otimizar o nascimento desses bezerros na melhor fase, né? Começar provavelmente tentar fazer com que a maior quantidade de bezerros nasça no cedo, que a gente sabe que é muito vantajoso para as fazendas isso. A gente vai ter um momento de aliviar a fazenda com as vacas descarte, então ele já vai saber no final de uma estação de monta quais são as vacas vazias, ele vai conseguir descartar essas vacas, aliviando a fazenda nesse período de seca, que a gente sabe que tem menos disponibilidade de forragem. Então, é só vantagem o pecuarista trabalhar com estação de monta definida dentro da fazenda. Agora, Francisco, para o amigo pecuarista que já trabalha dessa forma na sua fazenda, né? Por que é importante fazer uma avaliação dos resultados da estação de monta que acabou e quais são, então, os principais indicadores que devem ser analisados, né, para fazer esse trabalho? Ótimo, Sidney. Exatamente, né? Eu costumo dizer que a análise da estação reprodutiva é de fundamental importância dentro do sistema, porque só com ela você vai saber de verdade o que aconteceu durante sua estação de monta. Então, assim, obviamente o primeiro ponto é fazer o diagnóstico final de estação de monta na fazenda. Tem que fazer o diagnóstico, não esperar se a vaca vai parir ou não. Fazer o diagnóstico para você já tomar uma decisão com essas vacas que não estão gestantes.
A partir daí você pode ir para detalhes, né? Outros tipos de análise. Então, vou analisar a vaca que perdeu gestação, da primeira inseminação, do primeiro diagnóstico até o diagnóstico final. Vou analisar o desempenho das minhas novilhas, vou analisar o desempenho dos protocolos de ATF que eu fiz, vou analisar o desempenho do sêmen que eu usei, do inseminador. Então, tudo isso é muito importante para uma análise reprodutiva na fazenda e para as tomadas de decisões futuras na fazenda. Então, é extremamente importante e às vezes parece básico, mas poucas pessoas fazem esses diagnósticos e um fechamento da estação reprodutiva. Até mesmo, né, um fechamento é importante para quê? Mostrar para a própria equipe da fazenda o que eles esperavam, qual que eram as metas da fazenda e qual que foi atingido e começar a discutir o porquê que a gente não atingiu essas metas ou por que a gente excedeu o que a gente estava, as nossas expectativas. Então, até para a equipe da fazenda é importante para todo mundo estar engajado no processo. Agora, falando da próxima estação de monta, né, que começa em setembro, outubro, dependendo da região do Brasil, né? O que é, Francisco, que o criador tem de levar em conta para fazer um bom planejamento do trabalho? Exatamente, Sidney. Agora a gente está nesse momento, né? Fazer o planejamento da próxima estação de monta. E conforme o fechamento é extremamente importante, o planejamento é só uma continuidade do fechamento. Então você vai fazer o planejamento, basicamente pensando em reprodução, e tomar decisões. E da onde vai vir essas decisões? Basicamente das análises que eu fiz no fechamento. Então, por exemplo, fiz um fechamento, tive um problema de fertilidade de algum touro, por exemplo. Na próxima estação, não quero usar aquele touro. Ou quero saber o que aconteceu nas minhas novilhas. Todo mundo fala de peso de novilha, né? Qual que é o peso da novilha? É 270, é 300, 320. A gente sabe que isso muda de fazenda para fazenda. Como que eu vou saber aonde eu tenho que chegar com os pesos das minhas novilhas, por exemplo, nesse caso, se eu não sei, se eu não fiz análise de fechamento para saber quais foram as minhas novilhas que mais emprenharam? Qual que é o meu peso, ponto de corte na minha fazenda? A gente sabe que isso é variado, né, de fazenda para fazenda. Obviamente tem alguns pontos chaves de corte-chave, mas você não sabe se a sua fazenda é uma fazenda que tem uma extrema genética para fertilidade, talvez seu peso, ponto de corte de suas novilhas que emprenham mais ou menos, um pouco mais baixo de uma fazenda que não tem essa genética de precocidade. Então, você só vai saber tomar as decisões da sua próxima estação de acordo com os dados da sua estação passada. E aí, você tomando essas decisões, você planeja. Então, tá bom. Minhas novilhas que emprenharam mais com 330 quilos, por exemplo, já que eu estou dando exemplo de novilha. As minhas novilhas agora estão com 250. Como que eu vou fazer para alcançar os 350, que é onde elas emprenham mais? Aí começa todo esse planejamento. Eu dei o exemplo de novilha, mas é o exemplo de tudo, né? Então, o score da minha vacada. Minhas vacadas que emprenhou melhor foi a partir de score 3, por exemplo. Estou vendo aqui no desmame que as minhas vacas estão com score 2,75. Qual que é a minha estratégia para levar essa minha vaca no dia da minha inseminação com score 3, que eu já sei que ela emprenha mais? Então, todo esse planejamento. Então, o pecuarista tem que analisar os dados, ter os seus próprios dados e, com esses dados, tomar as decisões da estação subsequente. Ô Francisco, a IATF, né, que é a inseminação artificial em tempo fixo, está fazendo aí uma verdadeira revolução na pecuária brasileira e é uma mão na roda para quem lida com gado de cria, né? Quais são as principais vantagens dessa tecnologia, comparando aí com a monta natural que muita gente ainda está usando? Sidney, exato, né? A IATF veio para ficar uma técnica extremamente consolidada, começou no início dos anos 2000, então teve muitos estudos com protocolos de IATF, a Zoetis trabalhou muito forte nesse tema, né? E continua trabalhando, desenvolvendo muita pesquisa, para quê? Para facilitar a vida do nosso pecuarista e para ter uma maior rentabilidade do seu negócio, né? Então, basicamente, a IATF
para nosso gado, que é da sua grande maioria zebuíno, é extremamente importante, porque a nossa vaca ela passa por um período de anestro pós-parto. O que é o anestro? Ela não demonstra cios regulares, ou seja, essa vaca, mesmo exposta a um touro, ela não tem a capacidade de se tornar gestante. Aí a técnica de ATF te possibilita essa vaca que de jeito nenhum conseguiria ser gestante através de um touro no início da estação de monta, ela vai começar a apresentar cios 60, 80 dias após o início da estação de monta, ela se tornar gestante logo no primeiro dia. E quais outras vantagens? Essa é uma grande. Então você vai ter a maior quantidade de bezerros do cedo com essa técnica. O que é isso? É bezerro mais pesado, que nasce no período certo. É fêmeas que vai estar mais pesada no próximo ano quando for entrar em reprodução, porque ela nasceu mais cedo. Você pode trabalhar com genética, né? Cruzamento industrial, que a gente sabe que é extremamente importante para carne de qualidade. Você vai trabalhar com genética dentro da sua fazenda, você vai poder escolher os melhores touros que tem no mercado para pôr dentro da sua fazenda. Então você vai ter tanto macho mais pesado, por você escolher um touro melhor, quanto fêmea de maior aptidão para ser matriz dentro da sua fazenda. Então, assim, a técnica de ATF, ela é muito importante. Por isso que quem faz não para, né? Não para, só continua, só aumenta. Começa com uma inseminação, faz 2, 3, até chegar estar sem touro na fazenda. E essa técnica vem crescendo ano após ano. Então, acredito que num futuro não tão distante, a grande maioria do Brasil vai ter adotado essa técnica como a técnica de escolha reprodutiva dentro da sua fazenda. É verdade, é revolucionária mesmo. Agora, Francisco, nosso tempo já está indo para o seu final, né? Então, para a gente arrematar a prosa aí, considerando que pode ter na nossa audiência algum companheiro boiadeiro que ainda não faz IATF e agora ficou querendo fazer, né? Quem é que ele deve procurar para resolver logo essa questão na fazenda, Francisco? Bacana, Sidney. Primeiro, um veterinário, né? Especialista em reprodução, uma pessoa de confiança dele. E nós, da Zoetis, nós temos um grupo de parceiros veterinários que chama Gerar, é onde a gente passa todas as nossas atualizações, né? Onde a gente tem reuniões presencialmente, de forma anual, com todas as atualizações. Esse pessoa é a pessoa mais apta a ajudar o nosso amigo pecuarista. Ele é um cara especialista em reprodução. Então, todos esses técnicos parceiros nossos estão espalhados por todo o Brasil, dispostos a ajudar esse nosso pecuarista que às vezes que ainda não tem alguém de confiança na fazenda, né? Ou alguém de confiança que possa fazer esse serviço para ele. Esse técnico que está em todas as regiões do Brasil tem extremamente capacidade de ir lá, de fazer um diagnóstico na propriedade dele e iniciar da maneira correta a forma de fazer IATF na sua propriedade. Bom, Francisco, eu tinha mais umas 10 perguntas aí para fazer para você, né? Porque esse assunto de reprodução é fundamental, né? Para tocar o serviço na fazenda, né? Então, de qualquer maneira, eu queria agradecer muito as suas informações, a sua participação aqui no nosso programa, né? E a porteira aqui está sempre aberta, viu, Francisco? Espero que você compareça rapidamente para participar mais uma vez do programa. Baita abraço para você, até a próxima, Francisco. Muito obrigado, Sidney. É um prazer estar aqui no programa, tirar às vezes algumas dúvidas dos amigos pecuaristas que estão nos assistindo. Dizer também que tem um consultor Zoetis que pode atender ele em qualquer região do Brasil. Então, nós temos a nossa equipe espalhadas por todo o Brasil. Qualquer dúvida que venha a ter, por favor, pode procurar, entrar em contato comigo ou com a nossa assessoria de imprensa da Zoetis. Eu estarei à disposição de responder qualquer dúvida que venha a ter. Um abraço e boa noite para vocês. Muito obrigado. Outro abraço, Francisco. Obrigado pelas informações e até a próxima, então. E tendo já cumprido esta jornada do jeito que ela estava programada, esta edição do No Campo com as Zoetis vai ficando por aqui, mas eu já aproveito para deixar feito o convite para os companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro para estar novamente com a gente na quinta-feira que vem com mais uma edição do No Campo com as Zoetis.
E o Terra Viva DBO na TV volta dentro de 3 minutos e mais um caquinho com o noticiário e o nosso comentário a respeito do mercado do boi gordo. Aguarde. Estamos de volta e o que tem para ser contado é que, mesmo com o avançamento do tempo no calendário, o mercado pecuário ainda está padecendo de febre derrubadeira e a nossa praça boiadeira continua largada na descida da ribanceira. A respeito da inapetência do consumidor brasileiro, a explicação é a persistência da falta de dinheiro da população, porque a grande maioria dos trabalhadores ainda não recebeu o pagamento do salário. E o resultado é que, enquanto o açougueiro está esperando a volta da freguesia, a câmara fria ainda está mais para cheia do que para vazia. Já no caso da oferta de boiada terminada, a situação ficou até um pouco mais complicada por 2 motivos principais. Sendo que o primeiro é o agravamento da estiagem e da onda de frio em boa parte do Brasil, que estão aí acabando com o restinho da pastagem e obrigando o fazendeiro a vender o gado para aliviar a carga nas invernadas, né? A outra questão é que já tem mais boi de confinamento chegando. E mesmo considerando que ainda é pouco para garantir o abastecimento do mercado, isso está tendo a serventia de ajudar o comprador a continuar amarretando o valor da nossa mercadoria. É verdade verdadeira mesmo que não se deve contar com o ovo antes de a galinha botar, né? Mas, contando aí com alguma melhora no consumo e com o fim do estoque de gado de capim, dá sim para acreditar que agora não demora para o vento começar a mudar de lado. Juntando tudo e misturando bem, no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 13 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E, de novo, o que aconteceu foi que, em todas essas praças consideradas, a arroba caiu. Começando, então, sem mais enleios nem devorteios, a recitação da relação, a gente registra que a lista dessas derriçadas foi encabeçada pelo noroeste do Paraná, onde a queda foi geral, com o boi voltando para R$ 309 e a vaca para R$ 280, para pagamento a prazo e ainda para descontar a parte do fundo rural. No Rio de Janeiro, andando de fasto, o macho arredondou outra vez os R$ 300. No Triângulo Mineiro, a foiçada acertou só o preço da fêmea, que acabou sendo cortado para R$ 270. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, assim como em Três Lagoas, o boi piorou para R$ 310. Em Dourados, o macho está sendo negociado a R$ 312. No norte de Mato Grosso, quem vendeu boi nesta quinta-feira pegou no máximo R$ 308. No sudeste do estado, a vaca desandou para R$ 283. Em Goiânia, a capital do Goiás, o dono do frigorífico mandou avisar na praça que a fêmea não está valendo mais do que R$ 292. Em Marabá, no Pará, o fazendeiro está sendo obrigado a entregar boi por R$ 288 e vaca por R$ 260. No sudeste da Rondônia, o macho foi rebaixado para R$ 272 e a fêmea para R$ 247. No norte do Tocantins, o boi recuou para R$ 287 e a vaca para R$ 257. E no Acre, o comprador está querendo pagar pelo macho a absurda quantia de R$ 245. No jogo de truco, eu fiz fama e daqui até lá para diante da Água do Macuco, na Onça e na Pinguela, até no Patrimônio do Assis, hoje não tem ninguém que me enfrente. Mas no tempo de Dante, muita gente quis me quebrar nesses campeonatos. O Zé Renato com o Chico Mendonça, o Vicente com o Tonho Boiadeiro, o Pedro Canela com um que era português. Mas de todos eles, eu e meu parceiro Tião Gavião ganhamos por mais de 6, porque se não tinha carta na mão, a gente gritava e trucava de facão. A grande maioria dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não, que nos dão a honra de ter aqui a sua companhia, já deve ter sabedência disso, mas como a nossa audiência está sempre se renovando e aumentando, não custa fazer a recordação de que estas prosinhas rimadas que a gente recita aqui, feitas pela minha própria mão, na intenção de celebrar a beleza da nossa verdadeira cultura sertaneja, estão ajuntadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que já rodaram o chão do sertão no Brasil inteiro. Se o amigo ou a amiga ainda não sabiam e agora ficaram querendo saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar para mim no meu número pessoal, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir,
11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Estando esta empreitada vencida, a gente anuncia a retirada e faz a nossa despedida. E com a tropa já pegando o estirão da estrada, fica aqui manifestada a nossa intenção de voltar para uma nova apresentação do Terra Viva DBO na TV, amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.